Então, pessoal, nessa aula a gente vai resolver ali uns dois exercícios ali de critério de estabilidade, né, pelo critério de Roth-Horowitz, né. Esse critério, ele é bastante útil ali, ele é bastante utilizado ali para descobrir a estabilidade absoluta ali em sistemas de controle lineares, né. E nessa aula vamos falar um pouco dele ali e fazer uns dois exercícios ali de aplicação, né. Então, basicamente, para que é aplicado, né, esse critério? Né? Ele é utilizado para verificar a estabilidade absoluta de um sistema linear, sem precisar fatorar o polinômio da equação característica do sistema. Né? A equação característica ela é a equação do polinômio do denominador da função de transferência de malha fechada do sistema, né, para quem não lembra. E a estabilidade absoluta ela me diz quantos polos ali eu tenho em cada um se eu tenho, aliás, ou não, polos do lado direito ou do lado esquerdo do meu sistema. Então a estabilidade absoluta é isso daqui, né? Se eu tenho polos apenas do lado esquerdo, né, no semiplano esquerdo, com parte real negativa, sejam polos complexos conjugados ou polos reais, meu sistema ele é caracterizado como estável, né? Se eu tiver com pelo menos um polo aqui do lado direito, né, no semiplano direito com a parte real positiva, e tiver outros polos aí no semiplano esquerdo, né, enfim, ou não tiver, tendo pelo menos um do lado direito aqui, eu já posso dizer que o meu sistema ele é instável, tá? E aí, um sistema instável, ele se torna, no domínio do tempo, ali, uma exponencial crescente, né, que cresce até bater na saturação, né? Então, o sistema, ele é caracterizado como instável, né, nesse caso aqui. O critério de Roth-Horowitz, ele é justamente utilizado para verificar se eu tenho algum polo do lado direito ali e a quantidade de polos que eu tenho do lado direito, né? Não para descobrir necessariamente o valor desse polo, mas para me dizer se eu tenho ou não polos do lado direito, né, que já é suficiente para mim saber se o sistema é estável ou instável. Então é para isso que ele é utilizado. É útil em casos de polinômios a partir da ordem 3, né, porque para a ordem 1 e para a ordem 2 é muito fácil. Né, para a ordem 2 a gente pode utilizar a fórmula de Bhaskara, né, para descobrir as raízes de um polinômio, e de ordem 1 é direto ali a determinação da raiz. Né. Mas quando eu tenho um polinômio de ordem 3 ou ordem superior a 3, começa a ficar mais complicado, né, de eu obter as raízes diretas. Então, é preferível estar utilizando esse método aqui, né, que vai me dizer, ali já vai me dizer o estado do sistema, né, a estabilidade absoluta desse sistema aqui, sem precisar descobrir necessariamente o valor dessas raízes. Né. Pode ser utilizado para determinar uma faixa de ganho K, né, de um sistema, né, caso o sistema ele tenha um ganho variável K, para manter a estabilidade do sistema. Então essa é outra aplicação ali, né, bem útil para isso daqui, né, que nem a gente vai ver no nosso exercício. Então o método, tá, dele, como é que a gente faz, tá? Dado que a gente tem a equação característica do meu sistema, né, que é essa equação genérica aqui, a gente vai ter que montar uma tabelinha, né, a gente vai começar a primeira coluna aqui dessa tabela aqui, colocando todos os polinômios do S. Então o S na N é o maior grau do polinômio que eu tenho aqui, depois eu escrevo S da N-1, S na N-2, até chegar no S na 0, né, o último aqui. E aí eu termino a primeira coluna dessa tabela aqui. Depois eu vou colocar todos os coeficientes A aqui que eu tenho na equação nas duas primeiras colunas aqui. Então eu vou começar pelo A0, que é o que multiplica o S de maior ordem aqui. Depois eu vou pular 1, vou pular o A1, vou colocar o A2, vou pular o A3, vou escrever o A4, vou pular o A5, vou escrever o A6 e assim por diante, né? Sempre vou pulando um coeficiente e vou escrevendo outro. Até que eu chegue no último coeficiente, né? Até que ele seja nulo, 0. E aí, a mesma coisa que eu faço para os coeficientes que faltaram, né? Aqueles que eu pulei aqui na primeira linha eu vou reescrever aqui embaixo. Então eu pulei o A1, vou escrever aqui o A1, aqui eu pulei o A3, vou escrever o A3, pulei o A5, aqui o A5, depois do A6 viria o A7, né? Então esses aqui, eles são escritos diretos aqui a partir da equação característica. Os outros que eu vou ter aqui, né, até chegar no S na 0 aqui, que eu vou reescrevendo, eles são, né, os coeficientes da linha B, da linha C, da linha D, eles vão ser calculados, né, a partir dessa expressão aqui. Então, por exemplo, para a linha B aqui, a gente tem o quê? O que vale esse B aqui? Né? Ele é o negativo do determinante da matriz dos coeficientes que estão imediatamente acima dele, dividido pelo coeficiente que está acima dele, que é o A1. Então, se eu pegar aqui, ó, esses quatro carinhas aqui, ó, que estão aqui, e fizer o negativo do determinante deles ali, né, uma matriz 2 por 2, o negativo do determinante é A2 vezes A1 menos A0 vezes A3. É o que está escrito aqui, né? Se fosse um determinante positivo, seria A0 vezes A3 menos A1 vezes A2, né? Mas aí eu inverto o sinal, um determinante negativo, ele fica dessa forma aqui. E aí dividido pelo elemento de cima aqui, que é o A1. Para mim escrever o B2 aqui, eu vou utilizar esses dois aqui, que ficam fixos, e vou utilizar esses dois caras aqui. Então o negativo seria o quê do determinante? Né? Seria 4 vezes A1 menos A0 vezes A5. A1 vezes A4 menos A0 vezes A5 dividido pelo A1
Tá, o A1 é fixo aqui, é o primeiro elemento aqui. Depois, para escrever o B3 aqui, eu tenho quem? Eu tenho o A6 vezes o A1 menos o A0 vezes o A7, tá? Então, esses dois caras, eles ficam fixos aqui em todas as expressões, e só vou andando aqui para o lado com esses dois aqui, conforme eu vou aumentando a ordem do coeficiente B aqui, tá? Se vocês olharem para o C aqui é a mesma coisa, tá? Eu vou estar utilizando, só que agora, em vez de utilizar esses de cima, eu vou estar utilizando esses caras aqui, né? O A e o B, para calcular o C. E para calcular o D, eu vou estar utilizando os dois aqui imediatamente acima aqui deles aqui, tá? Então é só seguir mais ou menos essa lógica aqui, acho que deu para perceber bem, né, qual que é a lógica. E aí vocês escrevem a tabela até chegar aqui no S na zero. O número de raízes com parte real positiva, né, dessa equação característica aqui é igual ao número de mudanças de sinal na primeira coluna, tá? Então, aliás, na segunda coluna, nessa coluna aqui. Então eu vou analisar todos esses valores que eu vou obter aqui, esses valores numéricos aqui, e vou avaliar se tem alguma mudança de sinal. Por exemplo, esse aqui positivo, depois esse aqui negativo, é uma mudança de sinal, né? Agora, se todos forem positivo aqui, não tenho nenhuma mudança de sinal, significa que eu não tenho nenhum polo no semiplano direito. Se eu tiver qualquer mudança de sinal aqui, eu vou ter pelo menos um polo, né? O número de mudanças de sinal é igual ao número de polos com parte real positiva aqui. Então, eu só vou estar utilizando essa primeira coluna aqui, né? Essa coluna aqui para analisar a estabilidade absoluta ali do meu sistema. O primeiro exercício que a gente vai ver aqui é esse daqui. Ele pede para determinar o intervalo de valores de K, né? Do ganho desse ganho aqui, K, para a estabilidade do sistema de controle com realimentação unitária, cuja função de transferência em malha aberta é essa daqui. Então esse aqui é um GDS, né? Aí esse sistema aqui, ele é realimentado, né? Essa é a função principal. E aí, antes de eu aplicar esse critério, eu preciso descobrir a função de transferência de malha fechada, né? Se essa daqui é malha aberta e a realimentação é unitária, então o sistema de malha fechada ele vai ser K dividido por esse valor aqui, né? Esse denominador aqui. Tá? Todo esse cara aqui. A única coisa, né, como a realimentação é unitária, eu simplesmente botei esse K aqui somado aqui no denominador, e vai ficar isso daqui. Então, dado que a gente tem esse polinômio aqui, a gente iguala ele a zero aqui, né, porque é a equação característica do sistema, né. E agora a gente pode escrever ali a tabela de Root aqui, né, para determinar ali o número de mudanças de sinal e descobrir se o sistema é estável. Como eu falei, nesse caso aqui a gente vai ter um ganho K, né, tendo ganho K a gente vai definir a faixa de valores K, para que não ocorra essa mudança de sinal aqui na primeira coluna e o sistema se mantenha estável, né? Então o que eu vou fazer aqui, ó, como eu tenho até o S ao cubo aqui, eu vou começar escrevendo S ao cubo, S ao quadrado na 1, até chegar no zero aqui. Vou colocar o primeiro coeficiente aqui, que é do S ao cubo, que é 1, vou pular esse daqui e vou colocar o 2, então tá aqui o 2. Depois na segunda linha aqui eu vou colocar aqueles que eu pulei, né, no caso aqui o 3, e o último aqui que é o K, tá? Não tenho mais nenhum coeficiente depois, né? Então é só esses aqui. Aí agora, para escrever esse elemento aqui, né, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer 2 vezes 3 menos 1 vezes K. Então, 2 vezes 3, 6, menos 1 vezes K, menos K. Dividido pelo elemento que está acima, que é o 3. Então, dividido por 3, tá? Se eu for fazer para esse elemento aqui, eu teria que pegar os dois elementos aqui que estão acima e à direita dele, né? Mas como eu não tenho nenhum aqui, né, seria zero. Então, esse cara aqui seria nulo, nem preciso reescrever ele. Esse cara aqui, quem que ele é? Ele é esse K aqui, vezes esse elemento aqui, menos o 3 vezes esse daqui que é nulo, dividido por esse aqui que está aqui em cima. Se vocês fizerem isso, vai sobrar só o próprio K, né? Fizer esse aqui multiplicado por esse, dividido por esse aqui, vai sobrar simplesmente esse cara aqui, que é o ganho K. Tá, agora eu não preciso reescrever mais nada, eu cheguei aqui na última linha, né? É isso daí. Então agora para que a gente consiga manter a estabilidade desse sistema aqui, é preciso que não ocorra nenhuma mudança de sinal aqui, né? Que os números sejam todos positivos aqui no caso. Esse sistema aqui ele é bem fácil de enxergar, né? Que se a gente utilizar um valor aqui menor do que 6 aqui para o K, essa divisão aqui vai resultar num número positivo. Se o K for maior que 6, por exemplo 7, 8, 9, qualquer valor maior que 6 aqui, esse cara aqui vai resultar num número negativo. Aí eu vou ter uma mudança de sinal, vou ter um polo na direita do semiplano complexo. Aí vai ser um sistema instável, né? Então a primeira condição é essa, o K tem que ser menor que 6. E se eu olhar aqui, eu tenho simplesmente K, né? O que eu concluo disso daqui, né? Que o K tem que ser maior que 0, né? Porque se o K for menor que 0, ele vai ser negativo, aí eu vou ter uma mudança de sinal, sistema instável. Se o K for qualquer valor maior ou igual a 0 aqui, então eu não vou ter troca de sinal. Então as duas condições aqui têm que ser satisfeitas, né? O K tem que ser menor que 6 e maior que 0. Essa é a condição para manter a estabilidade absoluta ali do meu sistema. Vamos olhar mais um exemplo agora, um pouquinho mais complexo aqui, né? Esse daqui, então, ele tem um polinômio de uma equação característica, dado um sistema a equação característica do sistema de malha fechada. Ele me dá essa equação aqui, que tem um S na 4 aqui,
e pede para mim utilizar o critério de Hult ali para determinar a faixa de valores K para estabilidade, mesmo objetivo ali do exercício anterior. Então eu vou pegar aqui, eu vou observar, vou escrever minha tabela aqui, partindo do S na 4 até o S na 0. Vou escrever os coeficientes aqui pulando de 1 em 1, então aqui eu tenho S na 4, aqui é o coeficiente 1. S ao quadrado, aqui tem o 4 mais K multiplicando, e depois tem o 25, tá? Agora aqueles que eu pulei aqui, no caso o 2, o 9, e depois do 25 eu não tenho nada, então eu coloco 0, tá? Para escrever esse elemento aqui, né, o que ele é? Então eu vou pegar esse cara aqui, vezes o 2, menos o 1 vezes o 9, né? Então tá aqui, ó, esse é o negativo do determinante, né? Eu montei aqui, remontei a matriz que eu tinha aqui, coloquei ela aqui, e dividido pelo elemento que está acima, dividido por 2. Então tá aqui, ó, coloquei esse 2 aqui, tá? Então se eu fizer aqui o determinante aqui e fizer o negativo, eu vou obter simplesmente 2k menos 1 dividido por 2, tá? Para fazer esse elemento aqui, ó, ele é quem? Ele é o 25 vezes o 2 menos o 1 vezes o 0. Dividido por 2, né, que é esse elemento aqui. Então, dividido por 2 aqui. Vai me resultar também em 25, né. Aqui 0, né, porque eu não tenho mais elementos aqui à direita, então esse elemento vai ser 0. Para escrever esse elemento aqui, eu vou utilizar esses 4 aqui, ó, esse 9 aqui, esse 2, e mais os elementos aqui desses dois quadrados aqui. Então, reescrevo eles aqui dentro dessa matriz aqui, tá, do jeito que está aqui em cima. E divido pelo elemento que está acima, que é esse daqui. Se eu fizer isso daqui, equacionar, né, fizer as divisões aqui, primeiro fazer o determinante, vou colocar o negativo, vocês chegam facilmente nessa expressão aqui. Tá? Para esse daqui vai ser 0 também, né, se eu olhar aqui os coeficientes que estão do lado dele aqui, eu tenho 2 zeros, então multiplicando por esses caras aqui vai zerar tudo, né. Bom, agora, para mim determinar a faixa de valores K não é tão direto, né, não é tão simples que nem na questão anterior, né, eu tenho que analisar agora. Eu tenho que montar aqui dois sistemas de inequações aqui para mim descobrir quais os valores de K que mantêm a estabilidade. Como a gente sabe, para não haver troca de sinal, né, esse elemento aqui, que é o resultado desse quadrado aqui, dessa operação, ele tem que ser maior que 0, né? Para que o número não seja negativo e não ocorra uma mudança de sinal aqui nessa coluna. Então 2k menos 1 sobre 2 tem que ser maior que 0, tá? Se eu multiplicar esse 2 aqui pelo 0 aqui vai sobrar 2k menos 1 maior que 0, se eu passar o menos 1 para o outro lado vai sobrar k maior que 1/2, tá? Então essa é a primeira condição aqui que tem que ser atendida. Agora se eu olhar para essa condição aqui, né, para que isso daqui também seja positivo e não ocorra uma mudança de sinal, eu monto essa equação aqui, né, isso aqui tem que ser maior que 0, tá? Se eu multiplicar esse termo aqui todo, 2k menos 1 pelo 0 aqui, eu vou zerar, né, vai sobrar simplesmente o 18k menos 109 maior que 0, passo 109 para o outro lado, k tem que ser maior que 109 sobre 18, ou seja, K tem que ser maior que 6,055, tá? Então agora a gente tem duas condições aqui, uma diz que o K tem que ser maior que 1/2 e a outra me diz que o K tem que ser maior que 6,055. Com qual das duas que eu vou ficar? Obviamente que com essa daqui, né, porque se eu respeitar essa condição aqui, eu vou estar respeitando simultaneamente essa daqui também, né? Agora, se eu respeitar só essa, eu não posso não necessariamente estar respeitando a de baixo, né? Então, a minha única condição aqui para atender a estabilidade absoluta é que o K tem que ser maior que 6,055, tá? Então nessa aula era isso, tá? Espero que tenham gostado aí. Se tiver ficado alguma dúvida, deixa nos comentários, só não esquece de deixar o joinha no vídeo aí. Até a próxima aula, obrigado, valeu!